limites vão para 83 do vinho. Um sapato não chega, o que eu gasto em um sapato não chega a cobrir o que eu deveria cobrir para fazer um vinho inteiro. Eu faço só 83% do vinho. Agora, dividindo aqui por 0,83. Ou aqui nesse caso fica mais fácil fazendo o contrário. 120 horas que eu gastei para fazer um vinho, eu faria 1,2. Então um vinho, 1,2 de sapato. Aí a conta é mais fácil, porque é direta, porque um número é 100. Então, só para limpar um pouco aqui o quadro, o que eu tenho aqui? Sapato. Um sapato é 1,1 lá no país A, um sapato é 0,83 no país B. Um sapato é 1,1 do vinho, mais do que uma garrafa de vinho, e é menos que uma garrafa de vinho em B. Então, um sapato é mais barato em B. Por isso que ele especializa em sapato. E vinho. Vinho é 0,89 do sapato em A e 1,2 do sapato em B. É mais barato em A. E dados esses preços, agora então dá para a gente estipular tranquilamente os limites, os intervalos de preço. No caso de vinho, um de vinho tem que estar entre 0,83 um de vinho tem que estar entre 0,89 em A, um de vinho custava 0,89, tem que estar acima desse valor e abaixo de 1,2. Um sapato tem que estar menor do que 1, de vinho. Um sapato menor que 1,1 de vinho, que é o preço que teria lá em A, e acima de 0,83 de vinho, que é o preço que teria em B. Então estão dados aí os limites da troca. Se a proporção de troca internacional for de 1 para 1, está dentro do intervalo? Tá. 1 está no meio de 0,89 e 1,2. Está aí dentro desse limite. 1 está dentro dos limites compreendidos por 0,83 e 1,1. Não precisaria de mostrar, mas está aqui o segmento. Se esse aqui é o limite, 0,89 sapato, 1,2 sapato, 1 está aqui no meio. A mesma coisa para mostrar que 1,2, 1,5, qualquer valor dentro, 1,5 não. Porque 1,5 superaria o limite ali do intervalo. Neste caso, que está trabalhando com custos, a relação de custos de A para produzir vinho, 80. Para produzir tecido, 90. Então, isso aqui é o país A. A quantidade de trabalho necessária para produzir vinho, a quantidade necessária para produzir tecido. Vamos olhar o que acontece lá com B. 120, quantidade de trabalho necessária para produzir vinho. Quantidade necessária de trabalho para produzir tecido. País B. 80 sobre 90. O preço relativo do vinho em relação ao tecido. 120 sobre 20. Esse valor aqui dá menos do que isso. Então, o autor do nosso capítulo fala assim:
ao invés de usar o número, como eu estou usando aqui para facilitar para todos vocês, vamos chamar isso aqui de quantidade de trabalho, quantidade de trabalho, e aqui, quantidade de trabalho para produzir de vinho no país A, dividido pela quantidade de trabalho para produzir tecido no país A. Se esse valor aqui é menor, como no nosso caso, do que aqui dá 0,80, nós já calculamos, aqui dá 1,2. Se essa relação aqui, quantidade relativa de trabalho para produzir vinho em relação a tecido no país A, for menor do que a quantidade de trabalho necessária para produzir vinho em relação à quantidade necessária para produzir tecido no país B, então A vai produzir vinho. Se a gente for olhar em termos de tecido, o que nós vamos ver? A quantidade de trabalho necessário para produzir tecido no país A. Sobre a quantidade necessária de trabalho para produzir vinho no país A. Isso aqui, pelos dados, nós vamos dar 90 sobre 80, 1,1. Já calculamos. Isso aqui é em relação à quantidade necessária de trabalho para produzir tecido no país B, sobre a quantidade necessária de trabalho para produzir vinho no país B, que nós já sabemos pelos números no nosso exercício, que são quantidade de trabalho para produzir tecido, 120. Quantidade de trabalho para produzir, aqui 100, aliás, 100. Quantidade de trabalho necessária para produzir vinho, 120. O que nós vamos ter? 120 sobre 100, 100 sobre 120 é igual a 0,83. Então, a quantidade de trabalho, o custo relativo de tecido dado pela quantidade de trabalho em relação a vinho é maior. No caso aqui. No primeiro caso, nós estávamos mexendo com a quantidade necessária de trabalho relativo para produzir vinho. Aí era mais eficiente. Aqui é menor. Agora está mostrando que a gente gasta relativamente mais trabalho para produzir tecido em A do que em B. Então aqui é maior. Só vem algebricamente mostrar que A tinha vantagens comparativas em vinho e B vantagens comparativas em tecido. Feitas essas colocações, tem uma série de exercícios que a gente pode recomendar que sejam feitos. Eu tenho alguns que eu já passei aí para vocês. Vou apagar, vou colocar os exercícios. Vamos lá. Os exercícios. País 1 e 2. Produto, alimento, produto, roupa. Aqui nós vamos colocar quanto de alimento fazem 1 hora de trabalho. 1 hora homem. Quanto de roupa fazem 1 hora homem. Então nós estamos fixando
o custo. Estamos fixando o preço. Aqui, então, em 1 hora a gente faz 6 de alimento em A, 1 de alimento, 6 de alimento no país 1, 1 de alimento no país 2. Vamos colocar país europeu e americano. Em A, em europeu, a gente faz 6 de alimento numa hora, no americano a gente faz só 1. Em termos de roupa, a gente faz 3 roupas em 1 hora, em A gente faz 2 roupas. Então, produz-se em 1 hora mais alimento no país europeu do que no país americano, produz-se em 1 hora mais roupa no país europeu do que no país americano. Então, a vantagem absoluta para os dois produtos, tanto em alimento quanto em roupa, para o país europeu. Mas vai ter comércio? Por Smith, não. Vai ter comércio? Vamos ver. A eficiência dos europeus em alimento é de 6 vezes mais. A eficiência do europeu em roupa é 1,5 vezes mais. 3 dividido por 2. Logo, é mais melhor de bom o europeu fazer alimento. A eficiência é maior, bem maior. A vantagem comparativa é naquele que a eficiência, a vantagem absoluta for maior. Para o europeu, então, fazer alimento. Para o americano fazer roupa. Observe que se um país tem eficiência relativa num produto, ele só pode ter desvantagem relativa no outro. Então, em alimento é 6 vezes, a desvantagem do americano é de 1/6. Em roupa, a vantagem do europeu é de 1,5, 3 sobre 2. A desvantagem, 2/3 do americano. Então, a desvantagem do americano é menor. É ruim em todos os dois, mas ela é menor. Ela é menor em roupa. Então, a vantagem absoluta maior alimenta o europeu. A desvantagem relativa menor, vantagem relativa, a maior vantagem absoluta. Desvantagem relativa, a menor desvantagem absoluta vindo do europeu, roupa do europeu, roupa do americano. Então dá para a gente perceber em que cada um vai se especializar, que era a ideia da teoria pura do comércio. O que define se um país deve ou não produzir e fazer comércio? Se cada um tem ganhos, obtém mais trabalhando menos, economiza recursos. O que define o fluxo? Quem produz o que para quem? A Europa produz alimento para a América produz roupa para ambos.